Vitória na raça com pontos preocupantes, é verdade, mas com um alento. Temos alternativas para melhorar o ataque. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Já começo pedindo desculpa pela voz, eu tô no finalzinho de uma gripe aí, de um resfriado, de uma crise alérgica, não sei exatamente o que foi, mas a minha voz tá voltando agora ao normal, mas vamos embora para analisar esse Atlético e Grêmio. Grêmio 2, Atlético 3, vitória importante demais do Galo lá em Porto Alegre, jogo que marcou aí o reencontro do Grêmio com o seu estádio, né, ainda com público reduzido, em função das tragédias das enchentes no Rio Grande do Sul. O Grêmio ficou muito tempo sem poder jogar no seu estádio, o gramado ficou totalmente coberto por água, por lama, devido às tragédias, e agora que bom, estão retomando ali a normalidade, ainda bem atípico o cenário do jogo, um público bem menor, tinha problema de energia no estádio, entre outras questões, mas é legal ver o Grêmio voltar à sua casa. O gramado ainda é muito ruim, né? Mas, enfim, importante é que a Arena do Grêmio está de volta e aos poucos vai retomando a sua normalidade. Antes da gente analisar essa partida, essa vitória importantíssima do Atlético, aqueles pedidos rapidinhos e de sempre, muito importante, pessoal. Deixa o like nesse vídeo porque me ajuda demais. Se inscreva no canal se não for inscrito, se inscreva também no canal de cortes, o link está na descrição. Se estiver aparecendo o botão hypar aqui embaixo para você, clica nele porque me ajuda demais e não esqueça de considerar a possibilidade de se tornar sócio do canal. É só clicar no botão seja membro aí embaixo que o YouTube vai te oferecer as opções, beleza? Recados também dos nossos parceiros. Se você ainda não fez o seu cadastro na KTO, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Aposte com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos, não esqueça e consulte o regulamento para entender direitinho como funciona. Recado também da Confiax, nossa parceiraça, que tem seguro, por exemplo, para o seu carro, para a sua moto. Pode ser um seguro novo ou uma renovação com as melhores condições do mercado, com cobertura completa, seguro de verdade para você ficar tranquilo em relação ao seu patrimônio. Tem consórcio também da sua casa, do seu carro próprio. O QR Code está na sua tela. Entre em contato com o time Confiax, você vai ser muito bem atendido e quem sabe dar um passo importante na realização do seu sonho através do consórcio ou acertar aí a boa no seu seguro do seu patrimônio para você ficar tranquilo, beleza? Vamos embora então falar desse jogo, porque foram tempos muito distintos, né? O Atlético fez um primeiro tempo muito ruim e um segundo tempo de recuperação para buscar essa virada na bacia das almas ali. A gente chegou nos acréscimos do segundo tempo, perdendo o jogo por 2-1 e terminou vencendo por 3-2, mas vamos analisar aqui com um pouco de cronologia o que foi essa partida. O Atlético entrou em campo com uma formação muito parecida ou idêntica, pensando em desenho tático ali, do que foi o jogo contra o São Paulo no Morumbi, né, no meio de semana, até porque os adversários jogam da mesma maneira, né? O próprio Milito deixou claro isso na entrevista coletiva. O adversário jogava ali num 4-2-3-1 e o Atlético entrou com um 4-3-3. Como que era a formação inicial do Atlético nesse jogo ontem na Arena do Grêmio? Linha de 4 defensiva, inclusive na saída, né? O Milito pelo segundo jogo seguido faz o time saindo jogando com 4 e não com 3, como usou em grande parte da temporada. Então era o Saravia pela direita, a zaga titular, que aparentemente vai se consolidar com o Batalha e Júnior Alonso, o Arana como lateral esquerdo, isso no primeiro momento. No segundo tempo teve muita variação e nós vamos chegar lá. O meio-campo, que definitivamente não funcionou com 3 volantes de origem. É bem verdade que Vera e principalmente Franco mais descolados, né, da marcação ali, mas eram 3 volantes: Otávio, Alan Franco e Fausto Vera, ou Fausto Vera e Alan Franco. O Vera jogava um pouco mais à esquerda e o Franco um pouco mais à direita. Então esses 3 jogadores do meio desse 4-3-3 eram justamente Otávio, Vera e Franco. O Gustavo Scarpa aberto bem à direita, no lugar onde ele é acostumado a jogar. O Bernard dessa vez aberto bem à esquerda, né, como um meia atacante pela esquerda, podemos definir assim, e o Daverson como esse homem centralizado na frente. A gente lembra que o Atlético não tinha para esse jogo nem o Hulk, que ficou em BH para controle de carga, né? Voltou recentemente de lesão na panturrilha, já jogou contra o São Paulo praticamente o jogo inteiro. Então a comissão técnica e, claro, a comissão médica do Galo optou por tirá-lo desse jogo. E sem o Paulinho também, né? A gente também não tinha o Paulinho, que estava suspenso. Então foi um ataque diferente, mas repetindo o desenho tático ali do que foi o jogo contra o São Paulo.
não funcionou, né, pessoal? O primeiro tempo do Atlético muito abaixo, mas muito abaixo. Já vou destacar aqui direto os dois jogadores que pra mim não agregaram em nada. Um eu lamento muito e tenho uma paciência muito maior, porque eu acho que o critério, que o argumento da adaptação faz muito sentido. Eu tô falando do Bernard, estamos falando de um jogador que ficou 11 anos fora do país, jogando em ligas que têm estilos de jogo e padrões muito diferentes do futebol brasileiro. É um cara que claramente está muito distante do futebol apresentado. Quem acompanhou a nossa última live falazada na sexta-feira, a gente tirou uma parte grande da live ali para ver alguns vídeos antigos de jogos do Galo ali, de 2012, de 2010, enfim. E a gente viu grandes momentos do Bernard, especialmente 2012 e 2013 ali, claro. O que eu quero dizer com isso? O Bernard não desaprendeu a jogar futebol. Ele é muito bom jogador, tecnicamente ele é muito acima. Ele está sentindo, sem dúvida nenhuma, a questão da adaptação. Eu acredito muito que, especialmente para a temporada que vem, com pré-temporada, com um tempo maior de trabalho, com o treinador, inclusive, porque vocês sabem que eu torço pela continuidade do trabalho do Milito, o Bernard vai voltar a ser, ou passar a ser, pensando nessa passagem dele no Galo, um jogador muito importante para esse time. Ainda não é, infelizmente. Ele até fez bons jogos no inicinho dele ali, contra o Juventude, lá em Brasília, por exemplo, eu lembro que ele jogou muito bem, contra o Vasco ele teve bons momentos na Arena MRV, mas é um jogador que não está agregando ainda. Com bola entrega muito pouco, toma decisões erradas, ontem fez raiva até nas cobranças de escanteio, cara. Cobrando o escanteio muito mal, o escanteio dele nem chegava a ter uma altura ali interessante para os caras finalizarem. É um cara que a gente sabe que tem qualidade para isso, já deu várias assistências em lances de escanteio com a camisa do Atlético, então realmente mais um jogo muito ruim do Bernard, mas mais uma vez reitero que ele vai sim se adaptar e vai voltar a ser ou passar a ser um jogador muito importante para esse time do Gabriel Milito. E o outro jogador muito abaixo é o Fausto Vera, muito abaixo. E esse a minha paciência já está um pouco mais curta. É um jogador que ontem, mais uma vez, não entregou praticamente nada, nem com bola e nem sem bola. Ele era um meia desse sistema com 3 meias que pouco dava combate quando o Atlético não tinha bola. E um dos gols do Grêmio, o segundo gol do Grêmio é um exemplo disso, né? Nós vamos falar aqui com um pouco de cronologia, mas já que eu já tô falando do Vera, já vou antecipar. Segundo gol do Grêmio, cara, o Soteldo faz o que quer com o Saravia pelo lado do campo, né? O Soteldo fez uma partidaça, é muito bom jogador. O tanto que o Saravia foi bem contra o São Paulo, anulando em grande parte do jogo o Lucas Moura, ele foi presa fácil pro Soteldo ontem, né? O Soteldo deitou e rolou pra cima do Saravia pelo lado direito da nossa defesa, lado esquerdo do ataque do Grêmio, e aí cruza na área, cara. E é o Cristaldo que sobe para cabecear, né? E o jogador mais próximo dele ali é o Vera, e o Vera tá naquele limbo ali, naquele espaço que ele não tá marcando ninguém, ele não diminui o espaço do Cristaldo para tentar atrapalhar, ele fica ali meio que indeciso, não ajuda em nada. Com bola também pouquíssimo agrega. Você tem um esquema com 3 jogadores que são originalmente volantes, cara, um deles tem que ter uma dinâmica maior, como o Franco tem, por exemplo. E nem acho que o Franco é o jogador ideal para ser esse terceiro homem de meio, tá? Acho que falta um pouco de criatividade por ali. E é uma questão que talvez hoje seja o principal ponto ali que o Atlético precisa acertar pensando no time ofensivamente, já que o Bernard tá abaixo, o Zarate tá machucado. E esses volantes jogando como terceiro homem não funcionam, mas o Franco pelo menos é mais dinâmico. Aparece mais pro jogo, o Vera em alguns momentos se esconde atrás do marcador. Enfim, é uma questão que a gente precisa resolver, mas eu preciso destacar aqui o jogo ruim que fez o Fausto Vera. Para mim, o Milito tinha que ter tirado antes, né? Deixou para tirar no intervalo, ele justificou essa demora na mudança, disse que queria conversar com o time no intervalo, com calma, para mostrar o que o time tinha que fazer no segundo tempo. Mas o Grêmio teve um jogador expulso aos 19 do primeiro tempo, né? E o time do Atlético claramente não estava funcionando até ali. O Atlético teve uma chance clara de gol no 11 contra 11, que foi um cruzamento perfeito do Scarpa para variar. A qualidade que ele tem é impressionante, mais um bom jogo do Scarpa. No pé do Bernard, cara a cara, que o Bernard finalizou na trave. Essa foi uma chance clara que o Atlético criou com bola rolando no 11 contra 11. Tirando isso, esse intervalo do jogo entre o início da partida e a expulsão do jogador do Grêmio, do zagueiro do Grêmio, só deu Grêmio, cara, só deu Grêmio. O Bright White teve uma chance que ele finalizou logo no início do jogo, e eu acho que a bola ia para fora, mas o Batalha, já atrás do Everson, conseguiu bloquear a finalização. Teve uma jogada do Monsalve ali, aos 8, mais ou menos, 7 para 8 minutos,
que um bate-rebate, né, dentro da área do Atlético, ele consegue driblar o Everson, e o Everson se recupera muito bem, faz uma defesaça, aliás, mais uma partida muito boa do Everson. Essa defesa foi essencial, porque os gols ele não teve culpa nenhuma, absolutamente, né? A gente vai falar sobre os gols do Grêmio, e essa defesa foi essencial e difícil, cara, uma defesa que às vezes passa batida, que parece tranquila, mas foi uma defesa muito difícil. Mas o fato é que o Atlético estava muito mal no jogo até o momento da expulsão do Grêmio. E aí o jogador adversário é expulso, o técnico adversário não arruma a defesa no sentido de colocar um zagueiro, tirar um atacante. Pelo contrário, o Renato faz um volante de zagueiro e mantém a estrutura que ele já tinha em campo com 10, e ali era a hora do Milito mexer, no meu entendimento. E aí nós estamos falando de 19 minutos do primeiro tempo. O Milito até fala na coletiva que com 35 ele chegou a pensar em mexer já no primeiro tempo, mas ele pensou, não, vou deixar para o intervalo que eu converso melhor com os caras. Ele até fala, aos 35 no momento do segundo gol do Grêmio. O segundo gol do Grêmio, na verdade, foi aos 41. Mas pra mim ele tinha que mexer no momento da expulsão. Ele mantém um time em campo que não fazia o menor sentido. O Bernat tava mal, o Vera tava mal. E as mudanças que ele faz no intervalo melhoram e muito o time. Então eram para ser feitas, no meu entendimento, antes. Mas ele opta por esperar. O Milito dificilmente mexe no time no primeiro tempo, né? E aí no segundo tempo o time sim melhora. Antes da gente falar do segundo tempo, vamos retomar aqui um pouco de cronologia do jogo, né? O Atlético, depois da expulsão, cara, não parecia que jogava com um jogador a mais. Até tinha bola, mas era uma posse de bola estéril, o time não conseguia acelerar a troca de passes no campo de ataque. Frossar, o gramado pode ser atrapalhado? Talvez, o gramado era muito ruim, mas não é desculpa. O time produzia muito pouco, o Scarpa era ali, né, quem tinha lampejos de bom futebol do meio pra frente. Teve uma jogada que foi um cruzamento do Bernard, que o Franco conseguiu cabecear, o goleiro deles faz uma defesa, né? O Scarpa também teve uma bola que ele finaliza, o goleiro bate roupa, aliás, o goleiro do Grêmio, o Marquezinho, ele simplesmente dava rebote em todos os lances, né? Absolutamente todos os lances ele rebatia pra frente. E é o tipo de jogo que faz a gente valorizar o nosso goleiro, né? Vocês imaginam o seu Everson, que tem 5 finalizações contra o gol dele durante a partida, e as 5 ele rebate pra frente, gerando oportunidade de rebote pros caras. E no último lance do jogo, no lance de rebote, os caras viram o jogo contra a gente. A gente tava querendo matar o Everson hoje. Então, assim, partida muito ruim do goleiro dos caras, mas muito ruim. Achei fraco o goleiro, com todo o respeito do mundo, claro, ao profissional. Mas, assim, cara, ele rebatia todas as bolas. Teve bola do Arana, mais de uma que ele finalizou de fora e ele rebateu pra frente. Teve finalização do Scarpa, mais de uma que ele bateu de fora e ele rebateu pra frente. O Daverson teve alguma chance ali pra tentar aproveitar na segunda bola e não conseguiu. E o lance do gol do Galo no final da partida, a mesma coisa, né? Uma finalização do Arana, que nesse momento já era meia. A gente vai falar sobre as mudanças táticas aí do time no segundo tempo. O Marquezinho, goleiro do Grêmio, rebate e o Vargas faz gol. Mas vamos chegar lá. O que eu queria dizer é que no primeiro tempo, cara, o Atlético não conseguia criar, não conseguia agredir o time do Grêmio, e aí você vai dando moral para o adversário olha e fala assim, uai, eu nem tirei ninguém para recompor minha zaga, eu recompus a zaga com volante, os caras não estão conseguindo me ameaçar aqui. O time adversário vai criando moral, e aí chega o primeiro gol num lance de bola parada defensiva. Eu até notei uma evolução na bola parada defensiva. A ofensiva é evidente, tá? A bola parada ofensiva do Galo com o Milito melhorou e melhorou muito. Anos-luz, já falei isso aqui várias vezes. O Galo hoje tem repertório de jogada de bola parada ofensiva, tem primeiro pau, tem segundo pau, tem jogada ensaiada. Mas a bola parada defensiva, que também foi um calcanhar de Aquiles do Galo nessas últimas temporadas, eu já notei uma ligeira melhora, não tão grande quanto a ofensiva, mas ontem foi muito mal de novo. E se a gente pegar as jogadas dos gols, cara, especialmente o primeiro, é uma jogada problemática. Por quê? A bola vem cruzada na área, quem desvia de cabeça é o Kahneman, que é zagueiro. Então, o zagueiro na área é um jogador que você tem que ter uma atenção especial, né? Nesse momento, inclusive, o Kahneman era o único zagueiro de ofício no time, porque, como eu disse, o Renato não colocou um outro zagueiro depois da expulsão do Gustavo, salvo engano, o zagueiro do Grêmio que foi expulso. E então você tinha um zagueiro e um centroavante sendo os principais jogadores ofensivos do Grêmio dentro da área naquele momento, no escanteio que saiu o primeiro gol dos caras. Quem estava marcando o zagueiro? Otávio. Otávio estava marcando o zagueiro. Você tinha Alonso, você tinha Batalha, você tinha Daverson, jogadores mais altos. O Otávio estava marcando o Kahneman. E quem estava marcando o Bright White no segundo pau, que fez o gol? O Saravia. Então, assim, esse encaixe na marcação de bola parada, ele precisa melhorar. Ele precisa melhorar. O Kahneman leva melhor sobre o Otávio na bola aérea, é a lógica, ele levar melhor. E o Saravia leva a pior contra o Bright White, talvez seja a lógica também
no segundo pau, né? E o Bright White consegue a finalização e os caras ali fazem o primeiro gol. É algo que o Milito precisa trabalhar, precisa melhorar essa bola parada. A gente viu a nosso favor, que bom, nas últimas disputas de mata-mata, que bola parada resolve jogo e muitas vezes resolve classificação, como foi contra o São Lourenço. Aquele gol do Batalha nos deu a vaga. A bola parada também resolveu a nossa vida nos primeiros 90 minutos contra o São Paulo na Copa do Brasil lá no Morumbi. Então, isso precisa ser muito bem trabalhado, né? O Atlético não é um time que marca individual, mas de repente é uma solução para os lances de bola parada. Você definiu os encaixes individuais. O atacante, que é o Davidson, quando ele estiver em campo, que é um cara alto, ele é bom na bola aérea, isso ninguém tira dele. Vai pegar um jogador mais agressivo dos caras pelo alto. O Batalha, que é um jogador mais forte, de mais qualidade física ali, vai pegar o centroavante, não sei. Fato é que o zagueiro dos caras cabeceou em cima do nosso volante, que é baixo assim, né? Não é baixinho, mas não é um jogador de bola aérea, que é o Otávio, e o Saravia estava marcando o centroavante dos caras no segundo pau, isso tem que melhorar. Ali o Grêmio saía na frente e marcava 1-0, o Atlético já tinha 1 a mais, e criou muito pouco, com esse jogador a mais, e sofria ali o primeiro gol. Como eu falei, o Atlético não criava absolutamente nada, né? Talvez a jogada de maior perigo, tirando a bola do Bernard na trave, tenha sido um chute de fora do Scarpa, que o Marquezinho, para variar, bateu roupa, e o Davidson não conseguiu aproveitar a segunda bola, e os jogadores do Grêmio, ganhando confiança nesse sentido, chegam ao segundo gol aos 41. O Atlético com um jogador a mais, desde os 19 do primeiro tempo, tomou o primeiro gol já com 1 a mais, não conseguiu criar chance de perigo para empatar e toma o segundo gol aos 41. Tem mérito do Soteldo no lance? É claro que tem. O Soteldo é muito bom jogador, fez um inferno na vida do Saravia. O Saravia deve ter tido pesadelo com o Soteldo. Passou como quis pelo lado do campo e cruzou na cabeça do Cristaldo. Mais uma vez, o Vera no lance, para mim, é inaceitável. Ele congelado no chão aqui, não tenta sequer incomodar a finalização do Cristaldo. E a exemplo do primeiro gol, é um gol que a gente toma com a zaga tendo 2 chances de cortar o lance. O primeiro, a finalização, e o Cristaldo cabeceia totalmente sozinho. Veio de trás, aproveitou o espaço. Não dá pra gente normalizar um jogador subir sem nenhum marcador próximo, escolher onde que vai finalizar e cabecear, né, como aconteceu. Então, o primeiro erro é esse, ele finaliza, a bola bate na trave e volta, e ele consegue chegar até a bola e fazer o gol. Então, a defesa do Atlético teve 2 chances de cortar a jogada, no cabeceio e no rebote. Foi assim no primeiro gol, com o Kahneman e com o Bright White, foi assim no segundo gol, com o Cristaldo 2 vezes, né. E aí o Grêmio faz 2-0, cara, e ali a gente olhava pro jogo, eu tava em react na hora, eu fiz live ontem, né, pré, ao vivo e pós-jogo, e era um negócio inacreditável, cara. Você vê, caramba, o Atlético tá com 1 a mais em campo, parece ter 1 a menos. É o Grêmio que joga, o Atlético não cria nada, a vantagem numérica não aparece, o ataque do Atlético tá inoperante, com exceção do Scarpa que tentava alguma coisa, Davidson não arrumava nada, né, Bernard não arrumava nada, como eu falei, tá muito mal, Vera parecia que nem em campo tava, era um time que assustava, e por isso eu defendi aqui que, no meu entendimento, o Milito teria que mexer antes, né? Eu acho que ele demorou para mexer, mas beleza, fomos pro intervalo, beleza, porque ganhamos, né? Eu acho que corremos um sério risco, mas fomos pro intervalo com essa escalação e aí sim, no segundo tempo, o time muda e muda muito. E aqui, o foco dessa análise no segundo tempo vai ser as mudanças táticas que ele fez, porque elas são muito interessantes. Elas evidenciam, que o Milito sim tem repertório tático, né? Quem falava lá atrás, eu sempre fui um crítico desse tipo de argumento. O Milito só joga do mesmo jeito, é sempre da mesma forma. Eu sempre falei, gente, não é. O Milito tem muita variação, o Milito muda o time muito de acordo com o que o jogo está pedindo, né? E ontem o segundo tempo foi uma prova disso. A leitura do Milito no intervalo foi muito boa e o time volta para o segundo tempo num 3-3-4. Calma que eu explico. Ele faz 2 mudanças já no intervalo. E aqui nós vamos analisar as mudanças cronologicamente, porque vai ficar bem claro para vocês o que ele fez, tá? Ele faz as saídas de Otávio e Vera para as entradas de Vargas e Brian Palacios. Então, ele tira 2 volantes, o único volante fica o Franco, e ele fica como volante mesmo, na frente da linha defensiva, da primeira linha defensiva, faz o Palácio pela direita e faz o Vargas de atacante, fazendo uma dupla com o Davidson. Como é que funciona esse 3-3-4 a partir da entrada desses 2 jogadores no intervalo? A linha de 3 tinha Alonso, Batalha e Saravia, então 3 na saída, né, quando o Atlético perdia a bola, formava uma linha de 4 novamente, o Franco afundava como um zagueiro, mas saindo jogando eram 3, né, a saída de 3 que a gente viu em grande parte da temporada. Então, Alonso, Batalha
e Saravia eram esses 3 homens. Essa outra linha de 3 no meio, essa segunda construção com 3 jogadores, era o Franco como volante e 2 meias, que nesse momento já eram Bernard e Scarpa. Ele fez o Scarpa por dentro para quê? Para liberar o corredor para o Palácios. Então o Palácios entrou sendo esse jogador agudo pelo lado do campo, entrou muito bem, e o Scarpa foi centralizado nesse time no segundo tempo, desde o início, tá? E aí jogava como uma dupla de armadores ali, ele e o Bernard. Então os 3 por dentro eram Franco, Bernard e Scarpa mais à frente. Aí os 4 do ataque. Palácios por um lado, Arana pelo outro lado, virou um ala, quase um ponta pelo lado esquerdo, nesse primeiro momento do segundo tempo, tá? Depois o Arana virou meia, mas eu vou chegar lá. Então os 4 da frente, Palácio por um lado, Arana pelo outro lado, Daverson e Vargas na frente. Então 3, 3, 4, esse era o time do Atlético no início do segundo tempo. Melhorou? Melhorou. Melhorou consideravelmente. O Palácio entrou muito bem, o Vargas entrou muito bem, o time começou a ter muito mais volume. O Palácios teve uma boa finalização aos 3 ali do segundo tempo. Significa dizer que o Grêmio parou de jogar? Que o Atlético começou a engolir o Grêmio desde o início? Não significa. O Grêmio continuou tendo alguma chance de perigo. E se eu elogiei muito a defesa do Atlético contra o São Paulo, hoje eu preciso vir aqui criticar. A defesa do Atlético contra o São Paulo foi impecável, ela teve um erro grave no jogo durante 90 minutos, jogando na casa do adversário, com um adversário melhor, um time mais qualificado do que é o Grêmio. A chance clara foi aquela do Lucas Moura, que ele cabeceou para fora, dentro da pequena área, já aos 40 e pancada do segundo tempo. Ontem o Atlético permitiu muito jogo ao Grêmio. A um Grêmio que tinha um jogador a menos. E no segundo tempo isso não terminou, não resolveu 100%, né? No início do segundo tempo, o Palácio teve essa chance, é bem verdade, uma finalização de fora que o Marquezinho consegue a defesa. Mas aos 5 ali, mais ou menos, o Soteldo faz mais uma ótima jogada pela esquerda, cruza no segundo pau e o Monsalve chega finalizando, a bola sobe, mas uma chance clara que o Grêmio construiu. E aos 8, o Bright White finaliza uma bola de escanteio na trave. Então a defesa do Atlético ontem não fez um bom jogo, permitiu muitas chances ao adversário, tomou 2 gols e permitiu outras chances claras. Acabei de citar 2 aqui nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Então o time criou alternativas a partir das mudanças. Eu já falei o desenho inicial do segundo tempo, mas mudou mais pra frente, eu vou dissecar aqui. Mas defensivamente, cara, parece que é um time, sei lá, menos atento, sabe? Parece que tá jogando mais desligado no jogo, eu não sei explicar. O Milito foi questionado sobre isso na entrevista coletiva e disse, não, a gente vai em todos os jogos com atenção máxima para vencer sempre. No discurso é muito bonito, mas na prática não é o que a gente vê, cara. A gente vê um time mais ligado nas Copas do que no Brasileirão, e a prova disso é que o time voltou para o segundo tempo melhor, ofensivamente passou até alternativas, tirou 2 jogadores que não agregavam nada, que eram Bernard e Vera, mas na defesa continuou sofrendo, mas beleza, pelo menos do meio para frente começou a ter alguma alternativa e algum caminho para chegar ao gol que precisava sair logo para o time voltar para o jogo, né? Com bola, o Atlético melhorou muito, né? Começou a criar algumas chances, enfileirar algumas chances, nenhuma claríssima, mas começou a incomodar o time do Grêmio, a passar aquele recado para o adversário: olha, a gente tá aqui, a gente vai chegar no gol. Teve uma bola do Scarpa, que eu me lembro, teve uma bola do Arana de fora, teve aquela tentativa de puxeta do Saravia. Não era nenhuma chance clara, mas o Grêmio estava começando a ser empurrado para trás. E aí o Milito faz mais 2 mudanças, né? Vou até colar aqui para saber certinho as mudanças. Rubens e Cadu no lugar de Bernard e Daverson. Então, mais 2 mudanças que mexem no time mais uma vez. E mais uma vez está aqui o repertório tático do Milito e como que o time se desenhou a partir daí. Foi a penúltima mudança do Atlético, e depois ainda entra o Kardec, né? Quando sai o Scarpa, a gente vai explicar como que o time ficou no finalzinho do jogo, na hora que virou. Mas nesse momento que entram Rubens e Cadu no lugar do Daverson e do Bernard, o que aconteceu? Como o Rubens entrou para usar o corredor, para ocupar aquele espaço que eu falei que o Arana estava ocupando, de ala pela esquerda, quase um ponta, mais um ponta, na verdade, do que um ala, porque era um jogador na última linha, né, pensando em ataque, o Arana virou meia, cara. O Rubens entrou no lugar do Bernard, o Bernard ocupava esse espaço por dentro, o Arana passou a ocupar esse espaço por dentro e o Rubens virou um ponta pela esquerda. Então, o meio campo do Atlético nesse momento tinha Arana e Scarpa, 2 jogadores que começaram o jogo como jogadores de lado do campo. Na verdade, o Arana começou como um lateral esquerdo e o Scarpa começou como um meio atacante pela direita. Nesse momento, depois das entradas de Rubens e Cadu, Arana e Scarpa eram os meias do Atlético.
eram os meias criativos do time, beleza? Então o esquema continuou o 3-3-4 que eu expliquei há pouco, só que como é que ficou a configuração de meio de ataque? O meio campo ficou Franco, Arana e Scarpa, e o ataque ficou Palácio pela direita, Rubens pela esquerda, Cadu, não mais Daverson e Vargas. Então esse ficou o desenho tático do Atlético no jogo. E mais à frente, só para explicar aqui, de uma vez, aproveitando esse gancho tatiquez aqui, para explicar o que aconteceu mais para frente, quando entrou o Kardec no lugar do Scarpa, que todo mundo olhou e falou assim, cara, que absurdo, até o comentarista do Premier, né, no jogo falou isso. Como assim, cara? Ele tirou o Scarpa, que é o jogador que mais está criando no time, e realmente não parecia não fazer sentido. Só que o que ele fez? Ele puxou o Vargas como meia. Então o Atlético terminou o jogo e o Vargas faz o gol, né? Jogando nessa posição, vindo de trás. O Atlético terminou o jogo tendo Arana e Vargas como meias criativos, um atacante e um lateral esquerdo. E na frente eram Kardec e Cadu. Né, e continuavam lá o Rubens pela esquerda e o Palácio pela direita. Então foi um time que no segundo tempo teve muita variação tática, mas muita. E funcionou. Né? Quando o Arana foi por dentro, ele continuou criando, continuou finalizando. O Arana, ele é um nível de jogador, cara, de qualidade técnica, e nesses momentos que a gente consegue perceber que ele é muito acima da média. Tecnicamente falando, ele tem uma percepção do jogo muito acima. Então você faz o Arana de zagueiro pela esquerda, ele vai jogar bem. Você faz o Arana de lateral pela esquerda, ele vai jogar bem. De ala, ele vai jogar bem. Fez ele de meia ontem, ele vai jogar bem. De ponta, ele vai jogar bem. Porque ele é um jogador muito acima da média, não à toa, tá indo pra seleção agora. A galera vai aí descansar e treinar nesses dias de data FIFA. Eu, inclusive, tá? Vocês vão ver um pouco menos a minha cara aqui nos próximos dias, porque eu vou tirar uns dias pra descansar. Vai ter conteúdo no canal mais menos. Até o jogo contra o São Paulo, ou até a véspera do jogo, enfim. E o Arana vai para a seleção, porque é um jogador que tem um entendimento muito acima da média do jogo. Então a gente terminou o jogo com o Arana como meia armador do time, e meia armador, talvez já for dizer, mas como jogador que jogava por dentro, e foi dele a finalização que o goleiro Marquezin rebate para o gol do Vargas. Para a gente não perder a cronologia, ou para resgatar um pouco dela aqui, depois que entraram Rubens e Cadu, o Atlético passou a criar mais ainda, né? O Rubens teve uma jogada de cabeça num cruzamento, que a bola subiu, o Scarpa seguia tentando de fora, o Atlético seguia incomodando. E aí vem o lance do primeiro pênalti, né? Que para mim existiu, tá? É o único lance discutível. Aliás, das decisões da arbitragem, o mais discutível é a expulsão do zagueiro do Grêmio no início do primeiro tempo, aos 19, no meio do primeiro tempo. Porque eu consigo, inclusive, concordar que talvez fosse lance para amarelo, tá? A bola tá muito distante do gol, era o Daverson, a bola tava alta, na hora que ele ganha a disputa ali com o zagueiro gremista, a direção da bola era diagonal, ele não tinha conseguido já colocar ela para frente na direção do gol, né? Ele tinha muito campo para ele avançar, então não seria nenhum absurdo se o Klaus não expulsasse, né? Não existe mais a regra do último homem, tá? Tem muita gente que ainda se escora nessa regra. Ah, Frossard, era o último homem. Não tem mais. A regra hoje fala em chance clara e manifesta de gol. E eu acho que é um lance interpretativo. Não acho um absurdo expulsar, mas se fosse o amarelo ali também estava bem aplicado. Mas os pênaltis para mim foram pênaltis, tá? O primeiro lance, o Palácios passa, ele consegue tocar a bola e o João Pedro pega no pé dele, tem o contato, né, na câmera lenta, e parece que o contato não foi o suficiente para ele se jogar, ele pode ter valorizado um pouco, mas tem o contato. Para mim é pênalti bem marcado, o Scarpa bate bem o pênalti de segurança e faz o gol. O segundo pênalti, o Kardec já estava em campo, já foi no finalzinho, como eu disse, a gente virou dos 45 para os 46 do segundo tempo, ou seja, entrou nos acréscimos do segundo tempo perdendo por 2-1. O Renato naquele momento, inclusive, tirou o atacante para colocar zagueiro, entrou o Jeromel, entrou um outro volante também, Ronald, salvo engano. E aí, cara, virou uma abafa muito grande nessa configuração que eu falei, o Atlético tendo o Arana e o Vargas de meias, Kardec e Cadu lá dentro, Palácio por um lado, Rubens pelo outro, virou ataque contra a defesa. O Kardec entrou muito bem no jogo, aliás, muito legal a resposta do Milito sobre o Kardec na entrevista coletiva, né, destacando que ele é um jogador que tem pouquíssimos minutos, mas ainda assim tá lá todo dia, é um cara muito positivo. Eu já ouvi muito isso, tá, conversando com pessoas nos bastidores do Atlético, que é um cara muito positivo, que é um cara de grupo, que é um cara que não fica de birrinha, de beicinho porque tá no banco, que dá força pros companheiros. Todo mundo gosta do Kardec no elenco. Ah, Frossá, agora o cara fez um gol, virou um ótimo custo-benefício. Não, o custo-benefício do Kardec no Atlético é ruim. Entregou muito, muito pouco durante a passagem dele. Mas eu tô só destacando o lado profissional do cara, que é legal e que foi muito importante ontem, cara. Entrou,
Foi responsável pelo segundo pênalti, né, que o Atlético teve no jogo, porque ele que subiu ali e cabeceou, e aí o braço do defensor do Grêmio tá totalmente aberto, um pênalti escandaloso, claríssimo, acho que ninguém contesta esse pênalti. O Palácio bateu muito bem, a voz tá paia, rapaziada. O Palácio bateu muito bem, e ali o Atlético empatava o jogo já nos acréscimos, e aí no finalzinho, ainda no abafa, o Kardec dá um passe muito bonito ali de calcanhar. O Arana consegue a finalização, o goleiro dos caras, Marquezinho, mais uma vez espalma. Mais uma vez eu falo, agradeçam por termos Everson, porque quando a gente vê um goleiro rebatendo esse tanto de bola pro meio da área, né, como o goleiro dos caras fez ontem, a gente valoriza o goleiro que a gente tem, né? Já aconteceu de eu vir aqui cornetar aqui goleiros, de falar, ou o Everson, ou o Mendes, não vou lembrar, de falar, cara, não pode rebater essa bola pra dentro, tem que rebater pro lado, rebate pra linha de fundo, mas pro meio da área não. E o goleiro dos caras fez isso, sei lá, 5, 6, 7 vezes ontem no jogo. Em uma delas, o Vargas estava lá, o meia Vargas, nesse momento ele era meia, pra de peixinho fazer o gol da nossa vitória, aquela loucura. Fizemos um gol, sei lá, aos 48, outro aos 50. Foi um fim de jogo maluco, mas que finalmente chegamos ao resultado que a gente precisava, né? Porque era necessário demais essa vitória. Eu destaquei na abertura desse vídeo a questão do repertório ofensivo, das alternativas, tá até no título do vídeo, porque claramente é o problema do Atlético hoje. É o que o Milito precisa resolver de forma mais urgente. É bem verdade que ontem a defesa deu um susto. O Milito falou depois do São Paulo, nesse reinício, nesse recomeço do time, a gente vai começar arrumando a defesa para aos poucos ir arrumando o ataque. Ontem a defesa não foi bem. Tomou 2 gols e se expôs em vários momentos e penou na bola aérea e o adversário teve chances claras. Então, mais uma vez, elogiei muito a defesa contra o São Paulo, preciso criticar hoje. Mas o principal problema do Atlético hoje, sem dúvida, se a gente pegar aí os últimos 10 jogos, sei lá, se a gente pegar da Copa América pra cá, né, ou do jogo contra o São Paulo pra cá, vamos pegar esse recorte, foi quando o Atlético voltou a ter praticamente todo mundo à disposição, depois do festival de desfalques. O Atlético teve poucos jogos que criou muito, que teve volume, alternativa e triangulação. Eu diria que o jogo contra o CRB, né, o jogo da volta na Arena, na Copa do Brasil, que o time sobrou, mas o adversário muito inferior. O jogo contra o Vasco, também na Arena, eu gostei muito. Teve muita alternativa ofensiva. Tirando isso, o Atlético tem sofrido para criar alternativas. Né, e como eu disse já mais cedo, também o grande problema ofensivo do time hoje talvez seja esse terceiro homem de meio. Né, você vai resolver bem o seu meio campo defensivo, seja com Otávio e Franco, Otávio e até o Vera como volante, ok, não compromete em muitos momentos. Mas e esse terceiro homem? Já que não é o Bernard hoje, porque o Bernard não tá bem. Será que ele vai considerar dar uma sequência pro Scarpa por dentro e colocar o Palácio como titular? É uma possibilidade. O Vargas como meia? É uma possibilidade. Fato é que ontem, durante o jogo, ele testou várias alternativas. Acabei de citar que o Arana foi meia, o Vargas foi meia, o Scarpa foi meia e o time funcionou. Então, assim, o elenco dá alternativas pro Milito. E ele provou mais uma vez que ele consegue visualizar e trabalhar com essas alternativas. Fez isso durante o jogo. A gente espera que faça com uma assertividade, uma eficiência ainda maior, agora tendo 10 dias para trabalhar antes do jogo contra o São Paulo. Né? Vai ter tempo para testar essas opções. Eu acho que está na hora realmente de o Bernard sentar um pouco, né? Porque não está jogando bem, não está criando, e o jogo do Atlético ofensivamente passa demais por esse cara. Né, por esse cara que vai ser esse terceiro homem de meio nesse 4-3-3. Então é hora da gente repensar e pensar num modelo diferente. A grande notícia foi essa: temos alternativas com o elenco que temos na mão. Se tivesse o Zaratio, seria uma ainda melhor para ele avaliar, um cara que já é da posição. Como não tem, ele provavelmente vai ter que fazer alguém improvisado. Talvez um Rubens, não descartaria também. Então só que eu já citei aqui 4 nomes que você pode pensar para jogar por ali. O Scarpa por dentro, o Arana fez ontem, não acho que ele vai tirar o Arana da esquerda para fazer o Arana de meia. Acho que foi uma ocasião de jogo, mas aconteceu. O Vargas, o próprio Rubens. Então tem alternativas e tem tempo para trabalhar as alternativas mais bonito. Então é o que eu espero que aconteça pensando no jogo contra o São Paulo. De toda forma, vitória importantíssima na raça, com pontos preocupantes, como eu disse, a defesa, a bola aérea, por aí vai, com pontos a serem comemorados, especialmente essa variação tática no segundo tempo que funcionou e essas alternativas ofensivas que deram certo e que podem ser alentos para a sequência da temporada. Que o Atlético saiba aproveitar esse intervalo agora da data FIFA, saiba aproveitar o tempo para treinar mais, para encaixar um pouco mais o time, especialmente ofensivamente, para treinar um pouco mais essa bola parada defensiva, os encaixes, mas como é bom
ir para esse descanso tendo mais 3 pontos na conta, olhando para a tabela do Brasileiro, olhando mais para cima para o G6 do que para o Z4, que se perde ontem, a gente já ia começar a fazer conta de distância para o Z4, agora a gente olha para cima, lembra que a gente tem 2 jogos a menos em relação a vários adversários, e não está nada distante a classificação para a Libertadores via Brasileiro, tá? Pelo menos para pré-Libertadores, a chance é muito grande de virar G7, G8. Então, até a gente não está distante dessa zona de classificação para Libertadores e está vivo nas 2 Copas. Não só vivo, como já tem uma vantagem nas quartas da Copa do Brasil contra o São Paulo. Então, pensando em resultado, a temporada até aqui não é ruim. O Atlético foi campeão mineiro, mais uma vez, 5 vezes seguidas. Está vivo na Copa do Brasil com vantagem, pensando em uma classificação à semifinal. Está vivo na Libertadores e tomara que chegue bem para esse duelo com o Fluminense, porque o último jogo contra o Fluminense foi assustador. E no Brasileiro a gente esperava um Atlético mais acima, sim, mas estamos vivos na briga por vaga na Libertadores. Agora é retomar desempenho. Vimos coisas muito boas contra o São Paulo, no meu entendimento, faltou um time mais criativo, vimos alguns alentos ofensivos contra o Grêmio, mas um time ainda preocupante na defesa, ou que voltou a ser preocupante, então é hora de o Milito aproveitar esse intervalo para achar esse equilíbrio, achar alternativas, né, e de repente conversar com os jogadores que não estão bem, para explicar por que, especialmente o Bernard, tá, que vai tirar ele do time um pouco, eu acho que é o que ele vai fazer, tá, tô deduzindo aqui, para a gente voltar contra o São Paulo jogando bem, né, na defesa e no ataque, criando mais, sendo inteligente também, até porque temos a vantagem, né, o empate é suficiente, não significa jogar com regulamento, mas ser inteligente, para aí sim a gente ter um segundo semestre. Segundo semestre a gente já entrou há um tempo, né, mas para a gente ter uma reta final de temporada, setembro, outubro, novembro, como tem que ser, né? Retomando o desempenho, foi o que o Thiago Leifert falou no nosso papo do como os caras vêm pré-São Paulo. Não adianta jogar bem até julho, você tem que jogar bem a partir de agora que o bicho pega, e agora é a hora do Atlético efetivamente achar o seu melhor futebol. Muito obrigado para você que me acompanhou até o final desse vídeo, acho que foi um ótimo cabeça fria, conseguimos analisar muito bem o jogo. Lembre-se de deixar o like se gostou desse conteúdo, se inscrever no canal de cortes também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.